Bom, pessoal, obrigado pela presença de todos. Esse aqui é o nosso penúltimo painel do dia. Bom, esse painel é sobre Reliance regulatório na América Latina, impacto para o acesso e a conformidade de dispositivos médicos. Esse painel abordará a evolução da prática de Reliance na América Latina, destacando como autoridades sanitárias reguladoras da região vêm utilizando avaliações, inspeções e decisões de agências de referência para otimizar processos regulatórios de dispositivos médicos. Serão discutidos os principais modelos adotados, o papel de fóruns internacionais como o IMDRF e os impactos do Reliance na redução de prazos, eficiência regulatória e o acesso a tecnologias seguras no mercado da saúde. Para compor esse painel, eu chamo primeiramente Douglas Rodrigues Caldeirão, diretor de Política e Inteligência Regulatória para a América Latina da Roche, especialista em regulação de dispositivos médicos e diagnóstico in vitro. Atua na promoção da harmonização regulatória e no fortalecimento do acesso a tecnologias em saúde. Na sequência, eu convido a Ana Maria Saib, responsável por assuntos regulatórios para a América Latina na Boston Scientific, engenheira mecânica com MBA pelo MIT, possui ampla experiência em qualidade, desenvolvimento de produtos, regulação de dispositivos médicos com atuação internacional. Agora eu convido André Gaban, diretor de assuntos regulatórios da Medtronic, com 18 anos de experiência na empresa, atua em estratégias de harmonização regulatória e liderança da qualidade, com foco no ciclo de vida do produto de dispositivos médicos e no alinhamento com autoridades regulatórias. E para moderar esse painel, eu convido a Vivian Zaniolo, gerente de assuntos regulatórios na Johnson & Johnson Vision, farmacêutica bioquímica com mais de 20 anos de experiência em dispositivos médicos in vitro. Atua atualmente como coordenadora, vice-coordenadora do CIR-Latam aqui na Bimed. Boa tarde, quase boa noite já. É um prazer enorme moderar esse painel de Reliance Latam. É um tema extremamente necessário e importante. Não tem hoje como a gente pensar em Reliance sem pensar em convergência regulatória, em transparência, em previsibilidade. Então, é um tema extremamente importante. Agradeço de antemão o convite. É também um privilégio estar ao lado dos nossos colegas que trazem um background gigante e que gentilmente vão compartilhar esse conhecimento e expertise conosco. Então, agradeço mais uma vez. E antes de a gente começar a roda de conversas, eu queria também reconhecer e parabenizar a Bimed, aqui representada pelo Márcio, porque é a primeira vez, é o primeiro ano que a gente traz um painel pensando em Latam, expandindo o escopo. A jornada regulatória, ela originalmente vem pensando e focando só em Brasil. E é muito importante essa expansão, principalmente para o setor regulado. E isso, na verdade, é mais um reflexo do trabalho essencial e extraordinário que a associação vem fazendo. Então, a gente tem hoje o Comitê de Inteligência Regulatória Latam, que vem trabalhando, o Connect, o Shape, com outras associações de classe, com outras agências reguladoras, então, extremamente importante. Eu queria reconhecer e parabenizar, Márcio. Vamos lá agora para a parte importante. Não sei se todos puderam presenciar o painel de Reliance Brasil, que foi ontem ministrado tanto pela doutora Vivian, quanto pelas nossas colegas, a Patrícia e a Camila. Foi muito interessante, eu queria fazer um paralelo aqui de como que foi essa perspectiva, né? A ideia foi trazer tanto a visibilidade da agência reguladora, de como que foi a implementação do Reliance, quais são as barreiras, quais são as ações que eles fizeram para melhor adesão das empresas, e também a perspectiva do setor regulado. Quais foram as dificuldades, o que eles fizeram de ação, qual que foi a expertise e qual foi o benefício de participar do programa. E esse paralelo eu queria trazer aqui, porque justamente a gente quer aproveitar o conhecimento dos nossos colegas, expandindo de uma visão macro, então de mediar, de playbook, até de como que tem a implementação para a região e como que tem a experiência das empresas.
E aí eu queria começar perguntando, Douglas, se você pode compartilhar um pouco com a gente de como que foi o processo para a criação do Reliance, pensando até em MDRF, como que vem a implementação e a criação do playbook para trazer o tema para as agências reguladoras. Okay. Well, I'm going to speak in English. My Portuguese is not that good yet. Soon. First, thank you very much for the invitation to be part of the, this important event and to be able to bring the perspective on how Reliance have evolved through the years at a global perspective. So there is no doubt that at the moment that the WHO published the Good Reliance Practices, triggers something worthwhile. And what we have seen is the agencies have been working in collaboration, not only between the agencies, but also with the other stakeholders to move forward the Reliance adoption and implementation in the region. And then that brings the next questions. How can be done? And I think that through the years, we have seen many regulatory agencies moving forward, trying to put it not only in the regulatory framework, but also in practice on how to best the best way. And then the questions become global. And for that, the global question was how can be done? And INDRF bring the answer to that question. How? Through the INDRF Reliance Playbook. So the Reliance Playbook become, thank you. So the Reliance Playbook become an international methodology defined and designed by regulators, for regulators, specific for medical devices and IVD. So this is something important because previously many efforts on Reliance were focused on medicines or pharmaceutical products. With this, the INDRF seeks to establish a process, to establish a robust program adapted to each jurisdiction, to their resources, capacities, and with that, bring Reliance to a reality at a context level. So there has been progress in the adoption of Reliance. Of course, it comes with challenges that is not only the agency that they are facing, it's the agency, the industry, academia, stakeholders. But at the end, the concepts remain the same. How we can use the process in a way that can benefit one matter the most, that is the patient. So the Reliance Playbook, what brings is that methodology following the cycle when you can identify what is the legal basis that you need to understand, to assess what are the changes that need to happen in your regulatory framework. Maybe it's beyond the regulatory framework. Maybe sometimes it's the complete law framework that is not allowing it. Once you have that, then you can identify the scope of what you want to work on the Reliance. Do we want full recognition, partial recognition, mutual agreements? I mean, Anvisa yesterday showed us a good example of how Reliance can be implemented at a country level. But of course, it is important to understand that one size doesn't fit all, because not all agencies have the same capacity, the same resources, and that's when the playbook made the difference. It gives the guidelines on how an agency can do it, but the most important part is that the Reliance also mentioned that only one side cannot do it. So it is also about collaboration and trust on how all the parties can play a role to make that happen. So then the point about what is next is the agencies need to understand what are the reality at a country level, understand that trusting means not only trusting within the regulators, it's trusting with the agencies, the stakeholders that are the industry, academia, understanding also the patient needs, but most important, trusting on the process. Because having Reliance implemented in the regulatory framework is not all. It is about trusting that the process that you're establishing can work, and with that, start the next stage, that is testing, piloting. We have seen cases not only in Latin America, around the world, when agencies start piloting with the industry and then learning happen, finishing with a good process that can work. So if we see how Reliance fit at a global level, it will be understanding that Reliance is not only for mature regulators,
is not only for regulators emerging in the regulation of medical devices and IVDs. Because if we go into that point, why TGA is having Reliance? Because they see that it's a smart regulatory approach to optimize the resources and to put the effort where it needs to be done. Also, we have other cases, very small regulatory agencies that have worked through the years to become better agencies and position themselves as a global player. We have the HSA. This is a Singapore regulatory agency that years ago was an agency growing, and now it's a strong regulatory agency positioned as a reference agency in the APAC or Asia Pacific region. We have Brazil in Latin America. So if we see that, we have a future very, very interesting to come when Reliance is not only going to be a tool. Reliance is going to be the different to accelerate patient access to innovative solutions where they need it at the moment that they need it, while the agencies can focus all the resources when they need it the most. Then we need to start thinking on Reliance in the total life cycle of the product. So this is some things that are happening at a global level. INDRF have it clear. That's the Reliance playbook coming from. And if we can move to the next slide. So you can see that there are principles and objectives. And just to close, it is about understanding at a global level that at any moment, the playbook seeks to implement something rigid. It is about understanding that the agency they still keep the sovereignty of the decision making, but is leveraging on the work that the other agencies are doing it to make it even faster, better, but all the time ensuring patient safety and keeping the high quality standards on safety, security, and performance. So keeping this in mind, following the principle of an objective, the next step is how we, the industry, from the industry perspective, reach the agencies, ask for our opportunity to participate, to help, because regulator could have the knowledge on how to regulate. But the industry have the knowledge on how the technology is happening, how it's evolving, to best provide the knowledge on how a new technology needs to be regulated, and Reliance can play a key role to do that better, faster, in a more structured way. Thank you. Eu queria aproveitar até que você estava falando sobre a maturidade do mercado, né, e das agências, pensando como Latam. E aí eu queria direcionar para a Ana Maria a pergunta. A gente hoje tem diferentes maturidades, diferentes fases pensando em agência regulatória, né? Então, temos países que já têm implementado o Reliance, temos países que falam do Reliance, mencionam um playbook, mas ainda não tem um processo sólido com os requisitos claros. Tem países que têm consulta pública para Reliance e tem países que simplesmente ainda não falam sobre Reliance. Como você entende, pensando na diferença de momentos dessas agências, o que falta talvez para essa unificação ou para que todas as agências, ou pensando na maioria dos países, incorporem o Reliance? É um problema talvez processual, de confiabilidade regulatória com as empresas ou com as agências? Como que você enxerga esse cenário pensando Latam? Eu acho que vou falar português o próximo ano. So I'm going to speak English. Hope that is okay for everyone. I can switch to Spanish at any point if need be. That's a great question. And as Douglas was mentioning, IMDRF gives us a guideline and a playbook, but it needs to be customized per country, per agency, per state of the resources, of the political environment. There's a lot of factors that contribute to how it can be implemented. We can see different levels of maturity in Reliance in Latin America. We can see a Brazil with perhaps Anvisa a little bit more of a maturity Reliance. We heard at the talk yesterday with Dr. Vivian, she was explaining the data, and clearly in the data, there's a level of maturity. When agencies start speaking about Reliance, there's a level of maturity. Now, the trick is, the devil's in the details, is how is that implemented and trickled down through the agency? All the different specialists, the different folks reviewing Reliance documentation, they vary. There's different levels of training, different levels of experience. And I think that makes a difference operationally within the agency. So there is still some variability in different agencies
in the standardization of that knowledge trickle down within the teams. That's on the regulator side. But I do think that there's also a level of maturity in the industry. We can certainly see pharma, it's a lot more mature compared to medical devices and even IVDs. But I think we have a responsibility as industry to standardize those processes in order for regulators to start trusting us, right? So there's a level of trust that we need to establish. And that's also a maturity that I would like to, as industry, I guess, we should be able to evaluate as well. How mature are we to be able to step into reliance? Because our processes internally are not aligned towards reliance. So we should be doing that too. So operationally, both from a regulator point of view and from an industry point of view, I think there's an effort that needs to be done there. And I guess from experience, trial, right? So we've tried, I'll give a few general examples. We've tried reliance in Brazil, for example, reducing timelines 30-40%. We've used somewhat reliance in Mexico, also reducing the time, but 20-30%. But it's not consistent. And that's where that operability within the regulatory agency is not being consistent yet. So that's how we've been assessing that level of maturity within the industry, at least within Boston Scientific. I agree with you. E aí, pensando até pelo que você trouxe das diferentes estágios, maturidades das agências reguladoras e das empresas também, de como está essa maturidade para trazer as informações concisas e claras para a agência. Eu queria perguntar, aí, movendo para o André, se você pudesse compartilhar um pouco, pensando Brasil, outros países que já estejam nessa maturidade de regulação Reliance, e pensando numa empresa que já submeteu processos de Reliance, se você pudesse trazer um pouco dessa perspectiva do setor regulado, de como tem sido essa experiência, dos benefícios, se vocês já têm notado que tem esses benefícios, quais seriam essa redução. Então, se você pudesse compartilhar um pouco conosco. Primeiro, boa tarde. É um privilégio poder falar em português, né, com os meus colegas aqui. E queria agradecer muito a presença do Douglas, da Ana Maria, né, a Vivi moderando o nosso painel aqui, e agradecer na pessoa do Márcio e do Fernando o convite, né, pela Abimed, para a gente poder estar aqui discutindo Reliance como um processo de melhoria no nosso mundo regulatório. Eu acho que a realidade hoje ela é bem melhor do que alguns anos atrás, quando a gente não tinha nenhuma opção de buscar um novo caminho, um novo passo. Então, eu gostaria muito de começar a minha fala aqui como brasileiro, e para essa audiência linda, enorme de brasileiros aqui, maioria, que a gente não esqueça o que a doutora Vivian comentou ontem na apresentação dela. Tentem, testem, não tenham preocupação em errar, mas não deixem de tentar. É um pouco triste a gente ter um slide como o dela ontem, mostrando que a aderência ao projeto é de 14% entre o setor regulado. Então, assim, como que a gente pode fazer aumentar essa porcentagem, esse número? Porque eu fiquei até um pouco realmente assustado ontem, quando ela falou assim, é tanto esforço para depois a gente não colher esses frutos como a gente esperava. É muito restrito o número de pessoas dentro do regulador, e como ela comentou com a gente, são milhares de reuniões, não é uma reunião, são várias reuniões que têm que ser alinhadas, tempo que é deslocado desse técnico para analisar uma demanda de outro regulador, de outra jurisdição. Então, é muito importante que a gente não minimize o valor de uma nova ferramenta, né? Então, quando a Vivi pergunta qual que é a sua experiência, né, e tudo, tem um slide que a gente vai trazer aqui como exemplo, né, do que é a nossa experiência com Reliance, mas fica aqui o meu convite aos senhores para que testem o caminho, para que usem o caminho de uma forma um pouco mais consistente.
Eu gostei muito quando a Ana Maria comenta, não é um padrão, não é algo que a gente vai determinar e aquele vai ser seu resultado. Então, se você fizer dessa forma, você sempre vai ter uma diminuição de 30% ou 40% no seu tempo. Não é assim, né? Ontem a Patrícia comentou com a gente também, falando sobre o quebra-cabeça, né? Então, o quebra-cabeça que a gente tem que fazer, se dispor a trabalhar o tempo que a gente investe nisso, para que algo aconteça, para que algo caminhe. E vale muito a pena, pessoal. A gente vai trazer 3 exemplos aqui de como a gente teve uma diminuição no tempo de aprovação de uma submissão inicial. A gente está falando aqui de petições primárias, né? Então, todas as submissões que a gente está fazendo, por enquanto, são para petições primárias. E muito importante, que a doutora Vivian também comentou, de nós nos prepararmos e não ficarmos com medo de utilizar a ferramenta. Ontem, a gente conversando com o grupo, o não nós já temos, né? O caminho normal nós já temos. Por que não tentar um caminho que te possibilite acelerar um pouco mais a sua análise? O que eu acho muito válido também para a Reliance é que em nenhum momento a gente está falando de mudar a fila ou de mover esta fila. Você, no momento que o seu processo é tomado ali pelos técnicos, devido ao seu esforço, devido à sua lição de casa e o trabalho que você fez, com mais documentação, aquilo vai ter uma celeridade maior na análise. Então, você tem o seu processo analisado mais rapidamente, você ajuda a diminuir a fila para a Anvisa e para todos os seus colegas dentro do mercado, né? Então, fica o convite aqui para utilizar a ferramenta, utilizar mesmo. O Douglas comentou de você agora ter uma padronização, é muito importante, porque você não deixa de norte, que é aquele documento, aquele playbook que você vai seguir. Antes ficava assim, eu tinha um Reliance desse tipo, daquele tipo. Não, o trabalho do IMDRF, ele é muito consistente, muito no sentido de você conseguir ter um padrão a ser seguido. Então, esse é o padrão global, esse é o gold standard que a gente fala, né? Então, siga esse padrão, com a curiosidade, com a vontade de sempre sugerir algo novo, mudar alguma coisa, mas a gente conseguir utilizar a ferramenta. Eu acho que aqui o meu retorno de experiência com Reliance, primeiramente, utilize a ferramenta. Utilize, não tenha medo de utilizar, de tentar sugerir algo, melhorar, errar, mas tentar acelerar o processo. E a adoção, né? Você adotar a ferramenta é muito importante. Se você desenvolve algo e aquilo não é utilizado, aquilo vai ser deixado de lado. Então, que a gente possa realmente utilizar a ferramenta da melhor forma. Perfeito. Eu queria até aproveitar, Douglas e André, e Maria, fica à vontade se quiser complementar. André, você mencionou sobre métricas, né? Se vocês têm como trazer um pouco essas informações, esses dados para a gente, quais são os... Obrigada. Quais são os dados que vocês estão utilizando? Se é um save de custo, se é um save de workload, de tempo de aprovação? Como que vocês estão analisando isso para os países de quais vocês já tiveram experiência? To be able to understand... Is working? Correct? Okay. So this is an important part. So to talk about metrics is also to understand what are the right metrics. Having metrics for the sake that I have metrics doesn't necessarily is giving the right step. Yesterday was mentioned and shared several metrics that, for example, Anvisa have to understand if Reliance has been effectively implemented or not, which is good, but also comes to understanding your reality. So as I mentioned earlier, you need to understand where you are to understand what are the metrics that you need to have.
it's not only measuring how fast I am approving compared with the regular process. It's understanding the index behind. So I have a process that is expediting the review. What it means expediting the review is that I am reviewing faster, I am not reviewing completely. How many resources do I invest in behind? I have 1 reviewer, 2 reviewers, 3 reviewers. It is also the metrics understanding in terms of, okay, I have an agency with 20 reviewers versus I have an agency with 2 reviewers. Metrics should be different in that context. So in general terms, metrics that could help are, of course, understanding the time that you are investing in the process, but from the end to end, our recommendation based on international practices is not only when the process starts from the submission until the decision, that could be approval, a query, or a rejection, it's also understanding the step behind. So we need to come together as one effort and understand, whether the pilot or the program, how much time is invested in the industry to prepare, as you mentioned, make the filing, and then how much is taking the regulator to review it and make the decision on it. That could help us to understand if the amount invested is pay off by the time that is shortened in the review. The second metrics is around the resources that you are investing to make the program work. And with that, it's also about measuring, and this is an interesting metric to consider based on other international efforts, how much resources are you releasing and where are you putting it, and how are you improving those processes when you are putting the additional resources. So to give an example, there are agencies that have released time from the reviewers on the pre-market authorizations review to put it on post-market activities. And then they have screened the capacity to screen the environment to understand and identify threats or many situations to ensure patient safety when the product is on the market. So that is also an important metric that could be considered, that could make a huge difference. And at the end, of course, understanding and measuring how much collaboration in terms of time, resources, decision-making, it's involved for all the parties to make a process that is functional. And at the end, the last metrics, how this is speeding the access to the patient. Because it's not only the time that the industry invests in submission, it's not only the time that the regulator invests on reviewing, but then once the product is approved, how much month in advance I am putting the solution to the patient, how many months I am giving back to the patient if it's a critical condition, or how quality of life am I improving. And for that, it was mentioned in the previous session, the interoperability of the metrics becomes something important that, of course, require more resources to be there, but it's just a thinking thought on the future on how to improve the metrics on how it's happening. I'm trying to add something additional to what you just mentioned. I think the idea is to measure overall value, right? So how to measure value, I think Douglas mentioned a few metrics: speed to market, allocating resources in the post-market to ensure safety of that product. And I think we're currently just collecting the data. I don't think we have that answer yet. And I think we should be collecting that data as much as possible. Maybe speed to market or speed to approval is the metric that we need to abide by. But I do think it's the overall value to the healthcare ecosystem, to the patient, to the hospital, to the insurance company, to a payer. So I do think that there is a lot more to reliance that only a regulatory approval. How much collaboration there is between agencies. How can we prevent something bad happening in the future because we have reliance? I think we see a reliance example with MDSAP, for example, right? So we have, it's a form of reliance, and we see how agencies are speaking to each other to protect all of us. It's not a matter of protecting the patient, it's a matter of protecting all of us. So I do think it's capturing overall value. How? I don't think we know how just yet. Eu acho também que um ponto importante a gente comentar aqui a importância
da confiança, né, que é o trust, que o Douglas falou, a Ana Maria também comentou essa palavra. Essa é a palavra-chave de Reliance, né? Se você for no coração do Reliance, a confiança, ela tem que estar presente. Quando a doutora Vivian comenta, nós precisamos, não é somente criar o arcabouço, o playbook, mas a gente precisa ter a vivência junto a esse regulador. Então, é com muita alegria que todos nós vemos os movimentos da Anvisa em todos os eventos, em participação realmente firme no IMDRF, de liderança, no sentido de conhecer mais a dinâmica de todos os reguladores, porque você estando próximo desses reguladores, você começa a entender o processo analítico de cada regulador e você consegue entender, poxa, isso é muito importante, eu também penso assim, ou eu penso um pouco diferente, mas deixa eu aprender uma nova abordagem com esse regulador. Essa questão da construção da confiança, ela caminha por toda essa vivência. Então, tem que ter esse momento, tem que ter essa busca. E eu acho que nós temos um regulador que busca muito isso, né? Hoje, se a gente for falar de América Latina, muitos reguladores buscando novos caminhos devido a todos as dificuldades que a gente tem de recurso, de material, de documento, de tempo. Então, como que eu consigo fazer essa racionalização? Buscando novos caminhos. Mas se eu não tenho nenhum contato, nenhuma vivência com um outro regulador, que eu consiga ter liberdade, ou que eu tenha um memorando de entendimento, no qual eu possa acessar documentos, no qual eu possa pegar o telefone, né, como foi dito ontem, e chamar e conversar, como que eu crio essa confiança e como que eu uso as ferramentas que me são disponibilizadas? É muito importante esse ponto, né? Então, ter o playbook, muito importante, tem o guia, tem o padrão. Só que você também tem que investir tempo em conhecer o seu par. Eu tenho o playbook, mas eu não conheço nenhum regulador, como que eu vou confiar naquele processo ou naqueles documentos e inputs que ele está me dando? Eu tenho que ter confiança naquilo que aquele regulador faz. Eu queria, se fosse possível, falar um pouquinho de métricas também, que os meus colegas comentaram aqui, e trazendo um caso específico do Brasil. Nós somos um país dentro da América Latina, né? Então, aqui eu fiz questão da gente colocar, tentei ter o cuidado de tirar nome de produtos. Claro que vocês sabem que é da empresa que eu trabalho esses dados, mas a importância da gente ter essa jornada que a gente fala de advocacy, né? Então, todo esse relacionamento que a gente tem com a Anvisa de adoção de novas metodologias, de testar, de fazer pilotos. Somos muito convidados pela agência para participar de pilotos. Participem dos pilotos. Ponham-se ali à disposição para trabalhar nesses pilotos com a agência. É muito importante. A gente, em 2021, 2022, já discutia com a associação, dentro de associações de classe, com o regulador, a necessidade da gente criar mecanismos para tirarmos daquele momento onde nada caminhava, né? Então, aquilo era antes da gente ter a 741. A 741, ela vem em 2022, agosto de 2022, ela vem trazer um arcabouço. Aquilo tudo a gente discutindo com a Anvisa, soltando para a gente discussões e até um rascunho de proposta, a gente também vai conversar. Então, tudo isso é uma jornada para a gente ter a consulta pública em setembro de 2023, a IN em abril de 2024, e olha só, a gente teve a publicação da 290 em 2024, em abril, mas só em novembro que a gente conseguiu aprovar o nosso primeiro processo. Então, de abril a novembro, foi também um aprendizado, preciso do documento consularizado e a minha OU não quer pagar o documento consularizado para a gente tem que pagar nós mesmos o documento. Então, todos esses percalços são importantes, todos nós passarmos por essa experiência, a gente entender
né? No detalhe, a gente tem que fazer, a gente tem que passar por aquele processo. E olha os resultados, né? Então, muito legal a gente ver aqui, porque a gente tem processos desde 2024, pegamos um de 2025 e um agora de 2026, super recente. E olha que legal também, eu percebi aqui como a gente mudou, Camila, eu estava até vendo isso no slide, a nossa percepção de tempo médio de aprovação, né, para um produto classe 4. Aqui eu tenho equipamentos e tenho materiais também. Seria uma aprovação de 12 e a gente já chegou a 5 ou 7 meses para esse ano. Só que com o Reliance, esse processo de 2024, a gente diminuiu para 9 meses numa perspectiva de 12. Ele foi para 9 meses no total. E ontem eu comentando com a doutora Vivian, eu queria falar para a senhora que a gente, pelo menos na nossa empresa, a gente acompanha alguns produtos muito críticos e prioritários. Então, é assim, a gente sabe o dia que virou o status. Então, eu sei exatamente quando aquilo passou de... foi entregue na área para em análise. Então, a gente conseguiu, para esse produto que era prioritário, saber esse ponto. Quantos dias demorou a análise técnica, pessoal? 5. Em 5 dias, a gente já viu status completo. E nós analisamos quando ele saiu de entregue na área para em análise para completo. E aí a gente sabia, daqui a pouco, daqui uma semana, 2 semanas, isso está indo para publicação em DOU. Então, demorou 5 dias. Eu não tenho dúvida que o nosso material de Reliance, naquele momento, fez essa análise demorar somente 5 dias. Tá? Então, ao momento que começou a análise, você teve 5 dias para ser analisado. No produto B, ele caiu de 6 a 9 meses para menos de 3 meses. Um produto classe 3, classe 4, a gente teve uma aprovação em menos de 3 meses. Né? Todos nós que trabalhamos na área sabemos o que quer dizer esse resultado. E aqui, mais impressionante ainda, esse ano a gente teve um processo, um equipamento classe 4, onde foi aprovado em 2 meses e 25 dias, após a submissão. Tá? Então, já com alerta, num processo paralelo, de que o processo tinha, sim, um pacote, uma submissão secundária para Reliance. Então, saibam que a Anvisa olha, ela está ciente disso, e isso vai ajudar muito no momento que o seu processo passa a ser analisado pelo técnico. E aqui está umas porcentagens. A gente teve uma diminuição de 25% nesse processo, aqui de 50% a 67%, aqui 43%. Com todos os ARES, com todas as agências reguladoras, né, que são aqui escolhidas e específicas, a gente já tem experiência. Testem, né? A gente tem as métricas. Se me permitem uma outra sugestão, montem seu banco de dados. Nós temos na empresa um banco de dados para NPIs, os produtos novos, né? As introduções de produtos novos. A gente tem como que seria o caminhar desse produto numa submissão normal, ordinária, que a gente fala no processo normal. E a gente tem colunas onde a gente coloca: entrei com Reliance, não entrei, quanto tempo foi, façam esse controle. Ele é muito importante depois para a gente também poder mostrar o esforço e a diferença que isso faz, né? E você tem um banco de dados montado. Né, eu estava falando com a doutora Vivian ontem, até gostaria muito que a gente, de forma que a gente conseguisse não identificar que produto ou que empresa, mas que a gente compartilhasse esses resultados. Eu acho que é muito importante para o setor regulado ver que funciona, ver que anda. Né? Então, a gente tem uma planilha com todas as submissões que foram feitas sem o processo de Reliance e com o processo de Reliance. Então, dá para você ter várias métricas e boas métricas para mostrar com esses controles.
Nossa, André, obrigada por compartilhar. São dados assim realmente impressionantes, né? Uma redução de 50%. Então, e vai super de encontro ao que vocês falaram, que no final do dia o que importa é chegar essa inovação, esse produto novo para o mercado, para o paciente. Então, é extremamente importante. Até pensando tanto desses dados que foi para a Anvisa, sem considerar algumas informações que a doutora Vivian já compartilhou no painel de ontem. Pensando o que talvez a gente pudesse exportar do nosso Reliance de Brasil, que talvez pudesse ser aceito ou praticado para outros países. Como que você entende que a gente possa utilizar isso como exemplo também para a região de Latam? Eu acho que principalmente essa vontade de fazer parte de uma globalização. Isso é muito anterior à Reliance, né? Então, a postura da agência de buscar como que eu me reinvento numa situação onde eu não tenho mais pessoas, onde que eu vou buscar recursos ou fazer de forma diferente. Você tem que entender muito se o regulador está aberto a isso, né? Outro ponto é você ter pessoas realmente com curiosidade e com vontade, que você tenha liberdade na gestão ali para que caminhe nesse ponto. Quando a gente ouve o regulador falando, eu não posso mudar porque está numa lei, nós sempre voltamos, mas a lei foi criada, nós também então podemos trabalhar na mudança dessa lei, né? A gente não precisa ficar preso à lei do jeito que ela está. As coisas mudaram, evoluíram e a gente tem que talvez mudar essa lei, né? Então, eu brinquei com a questão do documento de registro no Canadá, porque a gente precisou desse documento para uma submissão de Reliance, e a minha matriz falou assim, não está planejado no meu budget ter que consularizar o documento para o Brasil, para o Reliance. Eu falei assim, você não está entendendo o que você está falando, desculpa, né, com todo o respeito, nós vamos pagar aqui localmente, eu vou pagar essa consularização, a gente criou uma conta com o Canadá para pagar porque a minha U não estava pagando a consularização do documento para mim. Então, assim, se fosse para a GMP, se fosse para outro processo, tudo bem. Para a Reliance, não está programado. Então, essa questão de sair da caixa, falar assim, não, eu não vou perder esse processo. Vamos aqui, a gente paga e a gente vai e faz. Então, eu acho que essa vontade, essa tenacidade de buscar, que a gente não deve perder, né? A gente deve ter muito claro, a gente deve buscar nos nossos processos para que a gente consiga caminhar. Brasil, muito importante porque como um país super com extensão continental e uma população muito grande na América Latina, e um regulador que é visto pelos outros reguladores como um regulador que já caminha de forma mais madura, é muito importante mostrar, né, aquilo que ele entende que é um novo meio. Então, o que o Brasil pode contribuir para com os outros países? Estar presente em eventos, discutir, fazer parte de MDRF, levar os problemas, levar os desafios, mas também levar as coisas boas, né? Então, assim, doutora Vivian, né, vamos fazer uma planilha que a gente possa mostrar as porcentagens, que a gente possa mostrar os resultados, para ela poder apresentar isso, um dado real do setor regulado, que ela possa levar para lá, porque a gente tem que aumentar esse número dos 14. Né? Então, Brasil tem um papel muito importante, porque talvez esteja alguns passos adiante já, e pode trazer um monte de informação que vai ajudar os outros reguladores, as outras jurisdições, a não ter que inventar a roda. Né? Então, a gente já pode começar por aqui, já tem isso que a gente já entendeu. Acho que um papel prioritário de liderança nesse momento para esse processo que já está um pouco mais adiantado no nosso país. E podendo até ser referência também para os outros países, né? And I want to add a bit of what you just said, Andre. I think Anvisa not only is a more mature agency, but it also carries a greater responsibility.
although there isn't an official reliance with Brazil, for example, in Colombia, we have used in the past Brazil as a reference authority to get a faster and quicker review in Colombia. So I think there is a responsibility, but I also think that the current state of Anvisa is very willing to help, which is something that I would like to congratulate, as a lot of you have done, because there is that willingness to teach folks. There is a willingness to ensure that good practices are spread. So I think it's Spider-Man that said, with great power comes great responsibility. Well, I think there is something that Anvisa is doing really well. I will say that we also have a part to play in this. It is about going with the other regulatory agencies, showcase what we have been doing together with Anvisa, because it's not only one player game, and create that appetite for the other agencies to come, to get trained, to understand. It was mentioned yesterday, without capacity building, reliance is not moving forward. If a regulator is not understanding the regulatory framework from the agency that is referencing, at the end, they could follow the process saying, yeah, give me all the information. But backdoor, they're going to review it all because they may not understand. They may not feel comfortable. And that's part of the situation that we need to work together. So if we create that work or collaborative effort to the agencies to understand better the other regulatory frameworks, not going that far. We have a Brazil, they can get trained. Anvisa is eager, open to provide that training. I have been in training where Anvisa has been there talking about reliance, how have been the journey. So if we can, as an industry, work together for create that appetite that I mentioned, and then the rest of the agencies to learn about the other regulatory framework from the key agencies, that would be very, very beneficial. And on top of that, I will not say that we need to be that ambitious to go in and learn 20 regulatory frameworks. No. Let's keep it on the floor. Let's start with 1, 2 regulatory agencies. Of course, at the end, sovereignty, they will decide which agencies and how. But if we can play that role, and that gives us the opportunity to say which agencies, then we can propose. Don't go that far. Look down, you have Brazil, they have a journey on it, they have so many learnings to share. As an industry, we also have learnings to share on the process. And then again, let's pilot. So that's key. I totally agree. E acho que é muito importante, talvez, essa conversa, esse jogo entre os players e até uma convergência, né? Eu queria mudar um pouquinho, falando ainda de reliance e pensando até em outras autoridades sanitárias. Hoje, em alguns países, a gente tem a maneira de aprovação de fast track e temos também de reliance. E aí, numa perspectiva mais da indústria, né? Como que, pensando em países, por exemplo, como o México, onde existem as duas vias e elas são distintas, sei que em alguns outros países elas acabam andando juntos, mas, por exemplo, em países que são realmente diferentes as vias, qual que é a estratégia regulatória daí do setor regulado, pensando, olha, para esse país talvez valha a pena eu investir de uma estratégia de reliance ou não, de fast track é melhor. Nesse país vale a pena eu investir porque tem reliance ou não? Como que vocês entendem, de uma perspectiva do setor regulado, como que seria essa estratégia vendo as autoridades sanitárias e as oportunidades, as vias para conseguir essa aprovação mais rápida, vamos dizer assim? A pergunta para todos, tá? I think it depends. It depends on the product. It depends internally how we are prepared to do that submission. I don't think there is right now a size fits all. I don't think, at least in our company, tell you for this country we're always going to do reliance or we're always going to do fast track. It depends on how ready we are internally, as well as the regulators have to be ready. We need to be ready internally to present whether it's a fast track or whether it's a reliance. It also depends on the actual market strategy to sell that product and to go into that country. So I don't think there is, overall, I don't think there is one size fits all answer.
I can tell you that we are tracking a lot of metrics in Fast Track versus Reliance, and there's still a lot of variability. I think the same issue with Reliance that we're seeing in countries where just starting or with partial Reliance, we see it as well with Fast Track. So we see times of approval vary significantly. I do think that it has to do with that operational capability and training of the understanding of the reference authority and how that framework works in order to do that review. So I think there isn't a straight answer, and unfortunately, I don't have that answer yet. I don't think we have seen internally in my company to see how we can make that determination just yet. At a global level, it all goes with a key step. Sometimes the decision comes with sitting with the agency and talk about the product. So we have this new technology, we have this benefit in the system, what is the benefit, the pathology, and so on. And then together with the agency, it is possible to identify the best way. So sometimes it's going through an emergency use authorization because it's some sort of a fast track because we have an emergency in the country. It happened not even that far that Peru has an emergency on dengue. So it was required to have IVDs available for dengue diagnostics. Emergency use authorization was a good path. But sometimes it's not necessarily that way. Maybe it's more benefit to have a process that is not that straightforward because there is more data that can benefit not only the review, but also futures review on the product, because this also go to the panel of changes that you can have. So maybe you want that regulator go make a deeper review or follow a different approach, because the next step when you bring the change, they will understand the technology, and then the post-approval change could come faster. So that's another thing. Earlier, we talked about PCCP. So sometimes, would you prefer a fast track, or I prefer to go through the regular process and be able to submit a PCCP? Because the benefit is in the long term. So it will depend. So I think that the strategy path to understanding the technology, the product, going with the regulator, talk with the regulator to identify what is the best approach. And in terms of understanding the main differences with Fast Track and Reliance, that is the other component, it'll go to understanding that most of the times the Fast Track is just a shortcut on the queue. And Reliance not necessarily is that. Reliance is a different approach on how to review the dossier. A fast track sometimes, depending on the agency, of course, but sometimes it goes that reviewing the complete dossier, but faster. So it is understanding the differences in the local context, and then understanding the product and the strategy, as you mentioned, from the commercial and health perspective, that give you the answer to selecting one of the other. Sometimes, let's try different at the same time, because we don't have what is the best way that could happen. I mean, I think that for us that works in the regulatory affairs environment, many of us have seen that situation. Then let's submit this way, maybe also submit this other way, and let's see what happened. And then something happens. So that's the point. Acho que assim, só adicionando ao ponto, né, os meus colegas trazem toda essa experiência internacional global, porque eles trabalham com toda essa cadência, né? A pergunta da Vivi foi: e como que vocês tratam, ou como que vocês navegam nessas decisões globais e internacionais para trazer, se isso vai determinar a sua submissão ou não, de qual forma? Sim, a gente sempre tem que trabalhar com isso e ter essa visão de que, às vezes, o processo inteiro não está nas nossas mãos, né? Tem outras decisões sendo tomadas. Mas o que a gente pode fazer que está na nossa mão, né? Quando o Douglas fala, chame seu regulador para conversar antes com ele, né? Ter uma early interaction. Tem reguladores que não permitem isso, né? Que a gente conhece, sabe que não aceita te receber. A Anvisa tem parlatório, SEI, SAT, solicita, né? A gente tem como mandar um e-mail, buscar uma interação, uma conversa com o regulador, uma melhor estratégia, né? Isso foi falado para nós várias vezes em todas as hospitalares, né? E nessa daqui também. Entrem em contato conosco, falem conosco, nos busquem para tirar suas dúvidas, porque
essa conversa, ela vai lapidando muita coisa que pode ser um entrave durante o seu processo, né? Então, não tenham medo de chamar o regulador para conversar, para entender a melhor forma, para discutir uma ideia de uma dificuldade com um produto, para que aquilo seja uma possibilidade de conversa, né, ali, e que aquilo caminhe de alguma forma, né? Então, a gente consegue trabalhar aqui no nível local, diferente de como o Douglas e a Ana Maria trabalham no nível global, no nível regional, né? Eles têm um poder de influência que a gente não tem, talvez, aqui, mas a gente tem o nosso jeitinho, né, de buscar melhorias para o nosso processo aqui, com um regulador que é muito aberto a ouvir, aberto a discutir, que está aqui para nos proteger, né? Como a Ana Maria falou, não é aquelas pessoas. Eu também, né, estou dentro dessa realidade. Então, eu acho que é muito importante esse ponto, Vivi, da gente, né, conseguir trabalhar e não ficar preso aos nossos limites. Sabemos, conhecemos nossos limites, mas não deixe aqueles limites impedir que você tente fazer o seu trabalho melhor, né? Ficar preso a um trabalho como de todos os dias. Tá funcionando? Tá. Tá funcionando? Tá. Eu concordo plenamente, e aí até pegando a informação de pensando como que as empresas, até André, da sua última fala, elas podem contribuir, né, para expandir e melhorar a adesão ao Reliance. Vocês entendem que tem uma oportunidade, nós como setores regulados, de trabalhar, seja por associação de classe ou maneira talvez processual, desse contato com a agência, para que mais agências reguladoras, aí pensando na região Latam, possam aderir ao Reliance, possam trazer, como que a gente consegue dar esse suporte para expandir realmente e aumentar a adesão do Reliance para a região toda e entre as empresas também. Para todos. Você pode devagar repetir a pergunta? Por supuesto, sorry. Pensando na região Latam, como que nós, setor regulado, temos e se tem a oportunidade de trabalharmos, seja por empresa, ou seja, via associação de classe, com as agências reguladoras, para aumentar a adesão e para países onde ainda eles não têm o Reliance, como que talvez a gente consiga fomentar com que eles olhem para o Reliance para que mais países possam aderir a esse movimento. Eu acho que você não devagar, mas eu vou responder. I think we have both, you guys have both mentioned it as well. I think it's precisely this that we're doing. It's the training, it's those conversations and setting up the environment so that agencies interact with each other, interact with industry, interact with the stakeholders. So I don't think it's only the industry's responsibility, it's not only the regulator's responsibility or the association's responsibility, it's creating that environment in which we can actually interact. I do think, and I think this is my first time here, and I think this is a wonderful space for those conversations to happen. I had a very short conversation with Dr. Vivian in which there is interaction between the Anvisa and INVIMA in Colombia. We should continue promoting that, create those spaces for industry to interact with regulators, for regulators to interact with other regulators. And within those spaces, I do think that there is a huge benefit in showing the data, right? So there are metrics that we're using. Anvisa has showed wonderful metrics of the adoption, of the benefits of implementing Reliance. I think industry should do the same. We should be able to show those metrics and how it benefits the industry, the patients, the healthcare ecosystem. With metrics, I think the conversation's at a different level. We can all sit here and say how great Reliance is, but if we don't actually show the value with metrics, I think the conversations, there's going to be friction. I think we need to have those
metrics in order to show the value, and I go back to the value, but to show that value. And I think agencies will respect that, industry will respect that, and even in the associations will respect that. Mostrar os números, né, Ana Maria? Eu acho que ir para uma reunião preparado com os dados, com as métricas ali para você mostrar. E eu fico feliz também de ver, por exemplo, a Bimed, quando o Márcio falou assim, no encontro na Suíça, no encontro na Alemanha, né? Então, assim, você vê as associações também no Brasil levando a mensagem, participando. Então, contamos como setor regulado com as associações que nos representam para levar a nossa voz, né? Para ser a nossa voz lá e conversar. E, ao mesmo tempo, essa questão da responsabilidade de reguladores, quando eles estão interagindo e conversando, de você, de forma respeitosa, mostrar caminhos que não deram certo, caminhos que são melhores, mas se você não tiver os números para mostrar que aquele caminho é melhor, fica muito somente na conversa, né? Então, eu acho que você estar preparado com números e saber da sua responsabilidade como uma luz ali inicial ou que está numa intensidade maior nesse momento, para que você influencie aquilo, né? Eu já passei por isso, eu tenho esses dados. Veja que não estou falando que você tem que seguir, mas olha como foi bom para mim. Olha como esses resultados foram significativos para mim, né? E você ter sonho também, porque quando a Anvisa vira para a gente e fala assim, mas não quero só um reconhecimento unilateral, eu sonho com o bilateral, né, com reconhecimento bilateral. Então, o nosso regulador não quer somente reconhecer os documentos, quer que os nossos documentos também sejam reconhecidos. Então, ter também esse sentimento de eu quero mais, eu posso mais, né? Então, tem outro nível que a gente pode atingir, né? Então, não deixar isso escapar também. I will not repeat. Data alignment and standardization of the messaging. Those are two key things that we need to work as an industry. We have the data, we made the submissions, we track the investment of resources that are happening, but we need to sit together, standardize how we are mapping, how we are presenting the data, so that as an industry we can go to all regulators and talk in the same language, in the same page. So that's something that we can do. That's something that we must do. If we want to continue working for Reliance to increase the adoption in the region, and beyond the adoption, to become an effective pathway for regulatory processes in the countries. So those are the two things that I will add of what they say is data alignment, data sharing, but structure in a common language that the regulator can understand, because that's another thing. Sometimes we speak in one language, that's corporate language, and then when we go with the regulator, not necessarily we're talking about the same language. So that's another thing to consider. Fazer um chamamento, né? Vamos trabalhar juntos como setor regulado, propor um padrão para a agência, ou a agência nos propor um padrão que possa ser utilizado pela agência, para que ela tenha aquele banco de dados, ela consiga mostrar os dados, as porcentagens e os números. Nós temos os nossos modelos nas nossas empresas. A Anvisa também deve ter um modelo mental para essa parte de Reliance. Então, onde estão os números, onde estão os resultados, para que eu consiga basear, me alinhar nos dados, para que eu consiga dividir esses dados e consiga mostrar, né, que vale a pena. Eu acho que fica o convite a todos nós para que a gente trabalhe junto, para que a gente consiga um padrão para ser mostrado, né?
Eu amei as ideias, as sugestões, e eu acho que é bem nesse sentido mesmo, né, de que da nossa parte talvez seja a melhor, uma das maneiras mais práticas e fáceis a gente aderir e compartilhar essas experiências, esses dados, para que mais empresas do setor possam trabalhar. A gente está encaminhando para os minutos finais, e antes de eu passar a palavra ao Márcio, eu queria só destacar alguns pontos que vocês trouxeram, que eu achei muito, muito importante. Foi extremamente rica essa conversa, essa troca de informações. O Reliance ele é relativamente novo, então tem bastante oportunidade de desenvolvimento, de como a gente trabalhar com barreiras e ações para melhorar e aumentar a adesão do setor regulado. E aí, pensando até que o foco principal, eu acho que isso ficou muito em destaque do que vocês trouxeram, que no final do dia o importante é o valor que a gente traz de trazer para o paciente ter o quanto mais rápido essa nova tecnologia, esse novo dispositivo médico. A gente está falando de saúde, a gente está falando nós como pacientes também, além do setor, para receber esses produtos. Então, é muito importante isso. Reforçar o convite do André para que mais empresas possam aderir e fazer esse share de conhecimento e de Reliance para que mais a gente possa realmente reforçar e fomentar isso para a agenda. Então, acho que tanto o setor regulado quanto as agências reguladoras tendem a ganhar com isso. Então, agradeço pela participação. E eu passo a palavra para você. Obrigado, Vivi. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a Ana Maria, Douglas, André e Vivi pela topar e participar, né, do nosso evento. Acho que foi maravilhoso. Tivemos um formato um pouco diferente, né? Hoje só, né, um workshop. Acho que cada vez a gente vai inovando, né, um pouquinho de cada vez. Ano que vem no Hospitalar espero ter novos formatos, né, para a gente diversificar. Bom, sobre a Anvisa, né, sobre a participação das associações, acho que é imprescindível, né, de participar do MDRF, MDSAP, Medtech, enfim, tudo que é possível, tanto para apresentar os pleitos da indústria, né, do que é discutido nos outros grupos, né, como DITA, GMTA, Coalizão, enfim, tudo isso. E também, para dar o suporte para a Anvisa, né, estar ali junto com eles, para apresentar os pleitos, para brigar junto, né, e também para propor as pautas, né, de inclusão, para a gente ter uma discussão muito mais ampla, né, e justa com todo mundo. Acho que é imprescindível, né, a gente está nesse contexto. E a questão do Reliance, né, tivemos uma conversa recente, né, na ABMed com o Leandro Safatli, diretor-presidente da Anvisa, né, onde ele expôs que cada vez mais a Anvisa tem assinado acordos, né, unilaterais com países aqui da América Latina, né. Então, a gente já tem o Mercosul, né, que na Argentina a gente já tem facilitações para classe 1 e 2, né, com a Envima na Colômbia, México, enfim. Agora, recentemente, Equador, enfim, outros. Claro que alguns têm dispositivos médicos, outros, às vezes, só medicamentos, mas cabe a gente monitorar e dar todo o suporte para eles também, para que, se não tem dispositivo médico, que inclua dispositivos médicos, né, e que tenha um processo mais otimizado e que facilite o acesso das empresas que operam no Brasil, né? Não só as nacionais, mas as multinacionais que pretendem usar o Reliance, né? Essa conexão para facilitar seus negócios, né? O Brasil como hub, né? Acho que isso é importante. Então, estamos aqui. A ideia é a gente sempre discutir, né? Sempre trazer esses pontos, né? A gente sempre está na luta, né? Eu sempre encontro nesses workshops Douglas, né? Tá ali, né? Então a gente sempre está ali conversando, trocando figurinhas, né? Então acho que é sempre vantajoso para todo mundo, tá? Então, Márcio, se me permite até uma curiosidade para a audiência, não quero tomar o tempo, mas até o meio-dia de hoje, meus colegas aqui, eles vão me entender quando eu estou falando, a gente estava preparando uma apresentação e a gente montou o slide, tudo, quem vai falar no púlpito, quem vai falar aqui, tudo, e agora, assim, meia hora atrás, nós decidimos fazer de outra forma, né? Então, estejam abertos a fazer de outra forma, né? Acho que essa conversa gostosa que a gente teve aqui, e eu acho que muito push da Ana Maria e do Douglas, né? Não, vamos fazer diferente, a gente não vai ficar levantando, a gente vai conversar. Eu acho que foi uma conversa super válida, gostosa, não somente expositiva.
vocês vão ter acesso ao material depois, estamos à disposição para conversar, mas lindamente orquestrado pela Vivi, que ela nos segurou com as perguntas, né? Então, assim, não tenham medo de fazer diferente, tá? A gente, em regulatório, em qualidade, a gente é muito padronizado, mas a gente tem que inovar também nessas áreas, né? Não somente ficar fazendo sempre igual. Muito obrigado pelo push dos dois, viu? Bom, pessoal, eu queria agradecer a presença de todos, né? Só lembrando que 6h30 a gente tem o último do dia, Tecnovigilância, com vários insights, né, diferentes. Então, agradeço a todos. Obrigado.